Bom dia a todos. Eu sou a Glécia, engenheira da APCP. Hoje a gente tem mais um curso aqui no movimento Todos pela Construção, iniciativa da ABCP, Et Soluções, Senai, SNIC e Construliga. Hoje, para a gente vai falar aqui, é um tema que eu trabalho bastante, então estou muito feliz em poder contar aqui com o nosso colega Paulo Grossi, que é especialista nessa área. Então, o Paulo é consultor técnico da Bloco Brasil, que é a Associação dos Fabricantes de Bloco de Concreto, há 40 anos no mercado de artefatos de concreto, com passagem pelas principais indústrias do país. Na ABCP, foi gerente nacional do projeto de mercado de blocos e pavimentos intertravado na área de especialista. Também possui conhecimento aí na gestão de fábricas. Paulo, muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Vamos começar? Vamos, bom dia a todos. Queria agradecer aqui o convite, que realmente vindo poder participar desse projeto, para mim é uma honra estar representando aqui a Bloco Brasil e reforçando, na verdade, essa parceria que a gente tem com todas essas associações. Eu agradeço muito e espero que realmente eu consiga passar aqui as informações necessárias. Obviamente que, em função do tempo que a gente dispõe, a gente vai fazer um trabalho o mais prático possível, mas de uma forma bastante superficial, mas espero que a gente consiga atender aí a expectativa. Vamos lá? Vamos lá. Então, esse convite foi feito para que eu conversasse um pouquinho a respeito de execução de pavimento intertravado. Obviamente que esse trabalho é um trabalho que eu acompanho já há algumas décadas e que sempre teve um material bastante restrito, né, com relação a essas práticas. Então, desta vez, né, a gente vai falar um pouquinho baseado, obviamente, na NBR 15953, que vai ser a base da nossa conversa aqui, do nosso curso, tá? Então, a gente vai estar sempre relacionando essas premissas, esses requisitos, essas orientações dentro desta linha que é a NBR 15953. O escopo desse trabalho, obviamente, ele se aplica a uma pavimentação intertravada com peças de concreto, destinado ao tráfego de pedestres e veículos pneumáticos ou áreas de armazenamento de produtos. Basicamente, são essas as utilizações do pavimento. Importante ressaltar que essa norma ela estabelece os requisitos para a execução do pavimento. Mas a gente não vai tratar de requisitos de projeto. Nós não vamos tratar da construção das camadas de base, subbase, desses pavimentos intertravados. Então, nós vamos focar essa questão dentro da execução desse pavimento, que é o que a gente vai colocar aqui. Antes disso, é bom que a gente relembre alguns termos e definições, que isso tudo vai nos ajudar no entendimento. Então, o pavimento intertravado ele é considerado como um pavimento flexível e ele tem uma estrutura. Então, todo pavimento ele é considerado como uma estrutura. Não se fala o pavimento intertravado como a solução total. Então, esse pavimento ele é a camada de revestimento desse pavimento e que normalmente é o que dá o nome ao pavimento. Então, nós estamos falando de pavimento intertravado por conta dele ser a superfície desse pavimento. A camada essa estrutura de pavimento, que eu tenho aqui uma seção típica, então nós vamos colocar aqui em cima de um solo local, de um subleito, eu posso estar colocando uma subbase ou mais base,
se for o caso. Sobre essa base, nós vamos instalar ou confeccionar as contenções. Vamos colocar aqui o material de assentamento. Sobre esse material de assentamento, as peças de concreto, efetivamente, e depois o material para o rejuntamento. Então, essa composição aqui que vai nos orientar com relação ao que seria o pavimento de concreto. Para a gente ter uma ideia de como isso funciona, então, tem aqui um exemplo de uma distribuição de carga, onde nós vamos ver aqui, ó, que quanto maior a espessura desse conjunto aqui, dessa estrutura, menor vai ser o esforço que o solo local, o subleito, vai receber. De uma forma inversa, quanto menor o suporte, capacidade de suporte desse subleito, maior vai ter que ser essa espessura desse pavimento. Ainda como termos de definições, a peça de concreto, que é um componente pré-fabricado, né, de concreto utilizado para ser o revestimento desse pavimento. Uma consideração importante é o intertravamento. O porquê desse intertravamento? Então, na verdade, o intertravamento vai ser justamente a capacidade dessas peças de resistirem a movimentos e deslocamento individual. Esses deslocamentos eles podem ser de forma vertical, quando você aplica uma carga no eixo de uma peça, de rotação, quando essa carga acaba saindo fora do eixo, um horizontal, que o exemplo mais fácil de entendimento seria no caso de uma frenagem, e o de giração ou rotação, que seria o esforço de uma manobra, por exemplo, das carretas, né? Você tem um movimento de rotação e você tem esforços nesse sentido. Essa transferência de esforços, ela justamente vai passar para cada peça vizinha. Então, todos os esforços que são colocados, sejam verticais, horizontais ou de torção, eles são transferidos para essas peças vizinhas, que justamente vai proporcionar essa camada de rolamento homogênea e flexível. Então, essas são as considerações que a gente tem que fazer. Dentro dessa norma, nós não vamos tratar dessas execuções, mas nós vamos falar sobre atribuições. Então, existem atribuições de responsabilidades. Com relação ao projeto, nós estamos falando de dimensionamento, o que você que nós vamos tratar da capacidade estrutural. Nós vamos avaliação e premissas. Nós vamos ver as condições e características desse leito e utilização e interferências. Com relação à carga, nós temos que definir, tem que ser definido qual tipo de carga. Será uma carga móvel ou estática? A quantidade de passadas dessas cargas e a sua frequência. A questão da estrutura da fundação, onde vão ser definidos as espessuras, declividades, grau de compactação. Com relação à especificação, nós estamos falando mais do desempenho, que é onde você vai especificar os materiais, o padrão de assentamento, como vão ser construídas essas contenções e o sistema de drenagem, que é uma coisa muito importante. Com relação às atribuições de responsabilidades voltadas a um projeto arquitetônico, nós estamos falando especificamente de estética, onde o padrão de assentamento vai ser definido, detalhamento de paginação, coloração de peças, bordas e acabamentos. Com relação à execução, o que nós temos que atender? Obviamente, atender aos projetos, né? O cuidado com o recebimento e aceitação das peças, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, utilização de mão de obra capacitada, e nesse caso, a facilidade de que, se essa mão de obra local não é capacitada, a gente tem condições de transformá-la numa mão de obra capacitada. Utilizar equipamentos e ferramentas apropriados, sem esquecer de atendimento à legislação, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, no que diz respeito à segurança, higiene, medicina do trabalho. Verificar a aprovação da estrutura e contenções, informar ao projetista se tem alguma condição não prevista nesse trabalho.
As responsabilidades da fiscalização são meio que óbvias, né, que seria realizar o acompanhamento desse trabalho baseado, tendo como base a NBR 15953, que é a nossa base aqui do trabalho. E interromper a execução da obra quando algumas dessas especificações não sejam atendidas. Dentro dos requisitos, aí entrando especificamente nos requisitos, a gente vai falar um pouquinho dos materiais e especificações. Então, nós vamos falar de subleito, da subbase, de base, das contenções laterais, de ferramentas, que são ferramentas básicas, do recebimento das peças, o assentamento, rejuntamento e a peça de concreto propriamente dita. Então, isso tudo, ele faz parte desse nosso trabalho a partir de agora. Então, dentro do subleito, e aí falando só como requisitos mínimos que a norma contempla, com relação ao subleito, existem alguns parâmetros aqui. Então, que o CBR tem que ser maior que 2%, expansão volumétrica menor ou igual a 2%, livre de plantas de raízes, que o lençol freático esteja pelo menos a 1,5 m da superfície da pavimentação, um caimento mínimo de 2%, que isso também vai fazer parte da drenagem, e um reforço caso seja necessário. Sempre nesses casos, a norma vai colocar aqui a que norma ela está se referindo. Nesse caso aqui, nós estamos falando da 12307. No caso de uma base ou subbase, é a mesma situação. Então, aqui nós temos algumas imagens que vão estar aqui definindo as espessuras, que isso está em projeto, o caimento, que também foi definido em projeto, a forma de execução, mas aí, dependendo do tipo de material que foi definido em projeto, para cada um deles, seja uma brita graduada tratada com cimento, material estabilizado, solo brita, qualquer que seja o material que tenha sido definido em projeto, você tem aqui uma referência da norma a ser acompanhada. Então, essa é a linha de trabalho que a gente tem que manter. Com relação à contenção, a contenção ela é muito importante nesse contexto da pavimentação, principalmente para que a gente possa garantir o intertravamento. Então, não vai existir intertravamento se você não tiver esse material confinado. Ele tem que ter essa contenção, isso é fundamental. Então, é uma estrutura rígida, ou dispositivos fixados na própria base. Essa estrutura pode ser moldada em loco ou pré-fabricada. Ela vai ter que obedecer, obviamente, os níveis e alinhamentos que foram definidos no projeto e executados, isso é importante, antes da execução da camada de revestimento. Normalmente, essa contenção, ela é executada e deve ser executada após a confecção da base. Então, ela tem que estar cravada nessa base, ela tem que estar, garantir a estabilidade dela, porque ela vai receber os esforços pelo efeito da distribuição de carga da pavimentação. Existe aqui um detalhe de vigas de contenção, e nesse caso aqui, o que a gente vai tratar, porque isso não é uma coisa que vai acontecer em todas as obras, mas é importante que a gente mencione. Essa viga de contenção, ela é uma estrutura rígida, né, que normalmente é feita em concreto simples ou concreto armado, que ela tem aí duas situações de utilização. Uma delas é justamente você avaliar a obra onde você tem uma necessidade de mudança de pavimento, ou até em alguns casos, onde a pavimentação vá até um determinado trecho e dali para frente ela vai continuar sem essa pavimentação. Então, você vai ter que fazer essa viga e ela vai ter o mesmo trabalho da viga na contenção lateral, só que ela vai ficar no mesmo nível da pavimentação. A outra utilização é quando você tem trechos de obras com inclinação superior a 8%. Então, você tem que fazer essa viga transversal à pavimentação para que ela suporte esses esforços na tentativa de descer esse material. Obviamente que
o espaçamento entre uma viga e outra, ele vai estar definido em projeto, que ele vai depender da inclinação e vai depender também do tamanho, né, do comprimento, da extensão dessa área com essa inclinação. Na questão de ferramentas, na parte de assentamento, nós estamos falando de ferramentas muito básicas. São ferramentas que você encontra em qualquer obra, quer dizer, mas não é nada específico, né? Então, você tem aí, desde os fios de nylon que a gente vai usar para marcação, marretas de borracha, vassoura, rolos de madeira, rodos de madeira, desculpa, equipamentos para corte, trenas. Então, são ferramentas básicas que a gente vai utilizar para poder fazer essa pavimentação. Na questão do recebimento e estocagem, que seria aí o último item antes da gente entrar na execução propriamente dita, nós estamos vendo aqui que a primeira condição ali é o atendimento às especificações da 9781. E isso, eu me refiro desde do projeto. Então, lá no projeto, você já tem que estar, o projetista tem que estar definindo que tipo de carga vai ser aplicado, para poder definir qual a espessura do pavimento, qual a resistência dele. Então, você, desde a hora do projeto, na parte de comercialização, ou seja, da compra, da elaboração da compra, isso já tem que estar especificado. Então, nós vamos tratar nesse ponto dos requisitos da peça. Resistência à compressão, dimensional, absorção, o aspecto visual, outros ensaios que são contemplados na norma. Aí, esse recebimento, obviamente, ele vai ter que atender a esses requisitos. Esse material vai chegar na obra e ele tem que estar identificado, tá, com o fabricante, com o número de lote, data de fabricação, a quantidade de peças por metro quadrado, quantidade de peças no pallet. Esse material, ele chega normalmente paletizado, e não necessariamente ele vai ser descarregado dessa forma na obra. Isso vai depender se a obra possui equipamentos para fazer essa descarga mecanizada, ou se o fornecedor possui na sua frota dispositivos para fazer essa descarga mecanizada, ou então ela vai ser descarregada numa área plana, devidamente preparada, e existem alguns cuidados nesse descarregamento para que a gente não danifique as peças. Essas peças devem ser empilhadas, elas não podem ser jogadas em hipótese alguma, e a gente tem que tomar alguns cuidados com relação à amarração e com relação, principalmente, à altura dessa pilha, para que se evite acidentes. Normalmente não se deve ultrapassar isso a 1,40 m, 1,60 m de altura. A partir desse estoque, nós vamos ter a questão do transporte dessas peças até o local de assentamento. Esse material, novamente, vai depender muito da estrutura que se tem na obra. Esse pallet, ele pode ser levado até muito próximo do local de assentamento, ou esse material pode ser levado por intermédio de outros equipamentos. Pode ser um mini pallet, né, que são pallets de madeira que você coloca uma quantidade menor e leva até o trecho de assentamento. Pode ser pelos carrinhos, tipo, que eles chamam na obra de carrinho tipo Coca-Cola, e aqui o carrinho de mão normal, desde que essas peças sejam colocadas no carrinho de forma adequada. Porque não adianta você ter todo o processo de qualidade na empresa, na fabricação, no transporte, até a chegada na obra, e depois, na obra, você praticamente jogar esse material em cima do carrinho, onde você vai poder ter as arestas danificadas, ou até, às vezes, uma peça quebrada. A partir daí, então, nós vamos fazer a camada de assentamento. Essa camada de assentamento, ela é de fundamental importância. Isso vai ser colocado sobre a camada a base, né? Existe aqui um material, que é o material pétreo, que nós vamos estar utilizando. É importantíssimo que ele atenda a essa curva granulométrica, isso está contemplado na norma, e algumas outras considerações, como, por exemplo,
a umidade desse material no momento da aplicação tem que estar entre 3% e 7%. Ele tem que estar livre de materiais viáveis, torrões, argilas, impurezas orgânicas. Isso é fundamental também. Tem que ser um material limpo. A espessura desta camada, ela pode estar, deve ter 5 centímetros, mais ou menos 2 centímetros, na condição não compactada. Tá? Isso é importante ressaltar. Na condição não compactada. Ela tem que ter aqui uma dimensão máxima 5 vezes menor do que a espessura da camada de assentamento. E aí tem duas observações embaixo que são muito importantes. Quando a gente define essas condições de espessura máxima e mínima dessa camada, isso pode se transformar, se não forem obedecidas, numa patologia lá na frente. Então, quando você tem uma espessura excessiva, você pode ter uma deformação na parte do rodeiro, que é onde você tem algumas situações em que os veículos passam sempre no mesmo lugar. Isso você pode ter uma deformação. E se a espessura for insuficiente, você pode ter a ruptura da peça. Tá? Isso é muito importante da gente levar em consideração. A partir daí, nós vamos fazer o espalhamento desse material, tá? Lembrando, isso é muito importante também, que a gente não deve fazer essa camada de assentamento de forma que ela seja maior do que a quantidade de assentamento que você vai fazer no dia. Não se deve deixar uma camada de assentamento preparada para a jornada do outro dia. Então, todo material que for espalhado e sarrafeado, ele tem que ser usado naquele dia. Tem uma observação aqui que esse sarrafeamento, preferencialmente feito no sentido longitudinal, tá? Para evitar esse vai e vem da régua do sarrafeamento. Tá? Depois dessa areia sarrafeada, desse material pétreo sarrafeado, a gente vai entrar com uma outra parte que é muito importante, que é a marcação para o início do assentamento. Se uma obra começar sem esse trabalho de marcação, é muito provável que, depois de alguns metros, de duas uma, ou as juntas vão estar extremamente abertas, ou elas vão estar numa condição de desalinhamento que as peças não vão caber mais. Então, é importante que essa marcação seja feita, tirando o esquadro dessa primeira fiada, tá? E não só na hora dessa marcação, é imprescindível que as linhas guias sejam mantidas durante todo o trabalho, sejam nas transversais ou sejam nas longitudinais. Então, esse trabalho de linha, chegou numa obra, você não encontra a linha, você pode ter certeza que você vai ter problemas de alinhamento nesse material, nessa pavimentação. Nós colocamos aqui duas situações de assentamento, levando em consideração as peças que são do grupo 1, tá? Que são as peças ou retangulares, ou 16 faces, ou onda, que são peças retangulares que permitem algumas formas de assentamento. O grupo 2, 3 e 4, eles não permitem essa modificação. As peças têm uma geometria que normalmente se tem uma única situação de assentamento. Então, nós estamos colocando aqui, dentro do tipo 1, que você tem aí, que é o mais utilizado, que é o espinha de peixe, que você pode utilizá-lo a 45 graus ou a 90 graus. Aqui, a título de curiosidade, né, lembrando que esse assentamento ele pode ser feito de maneira mecanizada, obviamente dependendo muito primeiro, da disponibilidade de equipamento e, segundo, da característica da obra. Normalmente, uma obra, para poder ter a utilização do meio mecanizado, ela já é uma obra relativa com uma dimensão maior, né? E, em muitos casos, de repetitividade. Você não tem como fazer uma obra, no caso desse primeiro
que é numa via, normalmente as ruas vão estar mais ou menos na mesma dimensão, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas indo para o nosso assentamento, que é o normal, né, que seria o manual, então nós temos aqui um exemplo onde a primeira fiada já foi tirada e que o assentamento está sendo executado em cima dessa camada de assentamento que já tinha sido previamente preparada. Então, o principal objetivo aqui, né, é manter a uniformidade dessas juntas. Também colocado na norma que essa junta deve estar entre 2 milímetros a 5 milímetros, no máximo. O que se tem, na maioria das vezes, é essa junta de 3 milímetros, tá? Que já é dada pelo próprio espaçador. Tá? Dentro desse assentamento, o que a gente tem de maior cuidado, porque aí mesmo que você tenha o alinhamento, o esquadro da primeira fiada, é importante que você, ao colocar a peça, já coloque na posição correta, na posição definitiva. Se você colocar a peça e fizer um arraste da peça, você acaba arrastando parte desse material da camada de assentamento e ele vai impedir que essas peças se juntem. E não se juntando, obviamente, você vai perder o alinhamento dessa pavimentação. Após o assentamento, a gente entra, então, na parte de ajustes e arremates. Esses ajustes e arremates, preferencialmente, devem ser feitos com serra de disco diamantada. Eu tenho aqui exemplos de outros equipamentos, aqui uma guilhotina, né, que o pessoal costuma utilizar, mas a própria norma, ela referencia que, preferencialmente, por alguns aspectos, né, por qualidade, pela forma que você tem de acabamento. A guilhotina também dá um bom acabamento, mas dependendo da situação, você não vai ter a mesma situação de um acabamento feito com a serra. Nós temos exemplos aqui, e tem um exemplo aqui que também é muito bom ressaltar, porque existem situações onde você não vai ter o resultado adequado se você fizer o arremate num contorno desse tipo, principalmente por conta de um pescoço que você tem aqui abaixo, que é o que vai fazer a fixação dessa tampa. Então, existem algumas situações em que você vai fazer aqui um contorno em concreto para deixar esse arremate de uma forma regular, numa figura geométrica regular. Depois dos ajustes e arremates executados, então nós vamos proceder para uma outra parte muito importante do processo, que é o rejuntamento. Da mesma maneira que foi colocado na camada de assentamento, existe uma curva granulométrica, obviamente com material mais fino, que vai ser utilizado para fazer o preenchimento das juntas. Então, é imprescindível que esse material também siga essa curva granulométrica definida pela norma. Esse material, ele tem que estar seco no momento da aplicação. Se você não tiver esse material seco no momento da aplicação, você pode ter um falso preenchimento, porque o material, olhando por cima, ele está preenchido, mas por conta da umidade, ele não chegou até o final da espessura da peça. Esse material também tem que estar limpo, né, sem torrões de argila, impurezas orgânicas. E como eu vou fazer para esse material descer nessas juntas? No primeiro momento, esse rejuntamento ele é feito. Eu posso espalhar isso com um rodo, eu posso espalhar isso com uma vassoura, um rodo de madeira, ou posso ter isso também mecanizado. Mas por mais seco que esse material esteja, e por melhor que seja esse trabalho de preenchimento das juntas, nós vamos ter que tomar alguns cuidados, que é o que eu vou falar na próxima tela. Nós vamos fazer, então, a compactação. Essa compactação, ela é feita para fazer a acomodação dessa pavimentação, ou seja, para ela ficar o mais uniforme possível, e com essa vibração, ela faz com que o material do rejuntamento desça nas juntas, tá? Essa compactação, ela deve ser realizada em passadas em todas as direções,
imprescindível que exista a sobreposição de passadas. A gente já viu obras onde, para acelerar o processo, essa sobreposição não acontece e você tem sérios problemas de alinhamento na pavimentação. Essa sobreposição entre 15 e 20 centímetros em cada passada. E ela deve ser feita preferencialmente com placas vibratórias. A questão do rolo é muito, muito particular e muito perigoso, tá? Porque você tem, numa placa vibratória, algumas características que vão fazer com que esse trabalho seja igual em qualquer obra. Já não é a mesma situação quando se tem a questão do rolo. Tanto é que a norma, ela coloca que pode ser utilizado, mas desde que você consiga atender a todas as recomendações tratadas anteriormente, tá? A outra recomendação é que, numa situação de você terminar o trabalho, fazer a compactação da área pavimentada até o momento da final da jornada, você nunca deve chegar com essa compactação a menos de 1 metro, 1,5 metro da borda do material que foi assentado. Porque com essa vibração, você pode deslocar todo esse material. Nesse momento, é importante que você faça, junto com a compactação, uma recomposição dessa areia de rejuntamento. Então, a areia de rejuntamento, no momento da compactação, ela vai descer. Então, se esse material, você vai ter que recompor até que esse material fique na altura da pavimentação, da superfície. Então, você vai repetir a compactação até que essa junta fique totalmente preenchida. Lembrando que nesta compactação, parte da areia de assentamento, parte do material da camada de assentamento, ela vai preencher as juntas de baixo para cima. Tá? Isso é uma situação que realmente acontece. Após essa compactação, a gente vai entrar, já indo para finalmente aqui, né? Nós vamos fazer esta inspeção final, que aqui já é o primeiro item, né? Verificar se todas as juntas estão devidamente preenchidas, se a superfície está regular. É sempre importante deixar entre 3 e 6 milímetros essa cota da pavimentação acima das caixas de visita, tá? Para evitar que isso fique abaixo dela e você tenha a parada de água ali. E a questão do nivelamento, né? A superfície desse pavimento, ela não pode apresentar mais do que 10 milímetros, considerando uma régua de 3 metros, que você vai colocar sobre a pavimentação. Então, no meio dessa régua, esse desnível não pode ultrapassar a 10 milímetros, sob pena de a pavimentação não ser aceita. Nessa última inspeção, o que você vai fazer é que pode acontecer que no evento da compactação, alguma peça possa ter quebrado. Então, é o momento também de você fazer a retirada dessa peça, reassentar, preencher novamente as juntas de areia para poder fazer a entrega desta pavimentação. Dentro disso, e após essas recomendações, é o que a gente vai fazer a entrega, a liberação ao tráfego. Lembrando que, dentre as características do pavimento intertravado, é uma liberação que pode ser imediata. Então, seja uma obra totalmente concluída, ou seja, um trecho de obra que foi feito naquela jornada, você pode fazer uma liberação parcial, desde que você não tenha a passagem de veículos na parte não acabada. Se for necessário, também se pode colocar um travamento, uma contenção provisória nesse final e liberar toda essa área para o tráfego. Era isso, até pelo tempo que a gente tem disponível. Eu espero ter conseguido passar essa ideia. Óbvio que existe, para cada item desse que foi comentado, a gente poderia ter
um curso desse tamanho, uma palestra desse tamanho, porque é muito material, é um material gostoso de falar, isso faz parte da minha vida, e espero realmente ter atendido aí as expectativas e estamos prontos aqui para poder tirar alguma dúvida se for necessário. Obrigada, Paulo. Imagina, eu que agradeço. Deixa eu colocar. Então, você, lá na compactação, você falou lá, né, da placa. A gente tem visto, assim, o uso do intertravado ganhando escala, assim, em avenidas, em obras maiores, e está sendo comum o uso do rolo, né, do rolo vibratório. Então, quais são os principais cuidados que a gente deve tomar quando a gente vai usar esse tipo de equipamento na execução? Veja bem, eu vou até, falando nesse assunto, a questão da placa vibratória, quando eu coloquei que preferencialmente é utilizada a placa vibratória, porque existem características, existem alguns modelos entre placas, mas como ela tem uma movimentação que depende da aceleração do seu motor, existe um limite. Então, você consegue fazer por mais rápido que se queira fazer, você tem uma limitação do próprio equipamento. Isso faz com que o trabalho seja feito de forma mais adequada, com um critério melhor. Você consegue acompanhar, como eu disse, a cada passada dentro daquela velocidade que é o limite da própria placa. Quando a norma ela não proíbe a utilização de um rolo compressor, mas ela coloca, que é importante, que se for utilizar esse rolo, que ele tem que atender as especificações que ela colocou nesse trabalho de compactação. E é esse que é o grande problema, porque o que se costuma fazer, em muitos casos, é que ao invés de se fazer uma alocação de uma placa, que nem, por exemplo, uma prefeitura, ela pode não ter isso como uma ferramenta comum, mas ela vai usar um rolo que tem aquele rolo que ela usou para fazer a compactação da sua subbase ou da sua base, que foi especificado para aquele trabalho. Então, você acaba fazendo um trabalho de compactação inadequado, que pode ocasionar um desnivelamento da pavimentação. Ele, na grande maioria das vezes, pode interferir na contenção, porque ele pode bater nessa contenção. Ele pode danificar as peças, porque aí você tem uma outra questão, que é a velocidade que é aplicada, e principalmente nas mudanças de direção, você tem o próprio cilindro fazendo uma fricção em cima dessa pavimentação que pode ser inadequada. Então, não é que não pode, mas assim, tem que estar especificado qual o tipo de rolo que vai estar no projeto. Isso aí vai ter que estar lá, porque senão é muito aberta. Você tem uma dezena de características de rolo, de tipos de rolo. Então, preferencialmente, é o que a norma diz, a utilização de placas vibratórias. Obrigada. Aqui tem uma pergunta em relação ao lençol freático. Quando a gente não consegue ter essa medida do lençol estar a menos de 1,50 m, como é o caso aqui, ó, do exemplo de Santos, da Baixada Santista, a 50 centímetros. Você deu uma cortadinha aqui no final da sua pergunta, mas... Em relação ao freático, quando eu não consigo que o lençol esteja a 1,50 m, no mínimo, né? Qual é a recomendação? Aí, nesses casos, veja só, nós vamos entrar em uma outra linha, que é a questão de projeto. Então, quando a gente está falando aqui da execução do piso intertravado, que, aliás, serviria para outros tipos de pavimento, quando você tem uma situação onde o lençol está acima desses... não tem 1,5 m da pavimentação para baixo, aí você vai depender
de um projeto, seja ele de drenagem, tá? Ou seja um projeto onde você vai pegar esta água e você vai impedir que essa água chegue na sua base. Ou seja, você vai ter que conduzir essa água lateralmente, sendo conduzida para um sistema de drenagem que não permita que esta água vá danificar a estrutura do pavimento. Só que isso aí nós vamos entrar na parte específica de projetos, tá? Mas como linha é isso, não que você não possa fazer, mas você vai ter alguns cuidados, seja o de conter essa água, né? Não permitir que essa água chegue até a sua pavimentação. Aqui está em relação, tem uma pergunta em relação. O seu áudio travou. Então, a inclinação máxima lá. Oi. Conseguiu escutar? Não ouvi absolutamente nada, Glécia. Em relação à inclinação máxima, qual que é o recomendado? Olha, veja só. Na norma, você fala a partir de 8%, você já tem a necessidade de se instalar, né, de confeccionar as vigas de contenção. Tá? A questão de inclinação máxima, ela é muito relativa, porque eu já tive situações com obras de 15%, 18%. Vai depender muito do fim que se destina. Quer dizer, você tem uma inclinação, ela também vai ter que atender ao objetivo que é a de você ter acesso. Então, você tem uma limitação, e aí você começa a ter alguns problemas ainda no projeto, definir novos caimentos laterais para que você não deixe a água ganhar velocidade vamos colocar, nesse plano inclinado. Então, você tem que ter uma inclinação um pouco maior, de forma que essas águas corram numa componente, né, de longitudinal e transversal, levando essa água para as bordas, e nesses casos, também falando em projeto, é recomendado que, além de você ter a sua contenção, que você tenha, além da guia, por exemplo, que você tenha um sistema de sarjetas para conduzir essa água, porque ela vai descer com uma velocidade muito grande e ela pode carregar a areia do rejuntamento. Então, nessas situações, tudo tem que ser levado em consideração no projeto para que você retire essa água da superfície da pavimentação o quanto antes, de forma que ela não pegue, não ganhe velocidade e não vá percorrer toda a pavimentação até o final. Glécia? Oi, Paulo, caiu a conexão aqui. Tudo bem. Voltei. Só que eu perdi todas as perguntas agora. Pessoal, caiu a conexão aqui. As últimas perguntas eu não estou vendo no chat. Então, se alguém puder colocar lá de novo, eu agradeço. Em relação sim, a gente vê muito que o intertravado é utilizado em relação com mutirão, né? Então, muitas prefeituras, como o intertravado tem uma facilidade... Oi? Não, pode falar. Acho que aqui fica melhor. O intertravado ele tem uma facilidade de execução, né? Então, assim, muitas prefeituras usam o regime de mutirão. Então, que recomendações que a gente tem que implementar, quais são os cuidados, tanto nessa capacitação, nessa execução,
e também em relação à fabricação, né? Então, é melhor fabricar, é melhor contratar um fabricante, como e o que você orienta nesse processo de mutirão? Tá. Na verdade, assim, vamos começar pela execução, que é um pouco menos polêmico. A questão da execução é um trabalho muito legal, é gostoso de se fazer, e como você disse, é muito tranquilo você capacitar uma equipe, e normalmente essa capacitação, por incrível que pareça, você vai fazer a mesma informação que você vai estar passando para o morador, aquele munícipe, você vai estar também passando para as pessoas da prefeitura. Isso é importantíssimo. Seja lá o ajudante, o pedreiro deles, o encarregado de obras, o engenheiro, isso é muito legal. E essa parte é um pouquinho mais, menos pesada do que da forma que a gente fala, a gente tem que apertar a tecla SAP, então é gostoso você passar isso, porque você vai fazer esse trabalho muito pouco num salão, num salão de festa lá da prefeitura, da igreja, não importa, e depois você vai para o campo. Então você vai fazer junto com eles. Você vai mostrar para eles o que você deve fazer, como você deve proceder. E a partir do momento que o instrutor pegue na ferramenta, ele consegue mostrar que é fácil. Ele consegue passar essa ferramenta depois para uma pessoa e ela vai replicar aquele trabalho. Então, isso é muito legal, o acompanhamento é feito e o resultado disso é sempre positivo, muito positivo. Às vezes, você tem mais resistência nas pessoas que têm mais conhecimento, por exemplo, às vezes é mais difícil você convencer o corpo técnico lá da prefeitura ou da comunidade do que você fazer o treinamento com as pessoas. Com relação ao material, eu não posso deixar de dizer que o ideal é que você compre isso de uma indústria. E o ideal é que essa indústria atenda à norma. Se existe uma norma para fabricação, se existem requisitos, que é a 9781, para a fabricação de uma peça de concreto para pavimentação, isso tem que ser seguido, isso é lei. Independente de ser a prefeitura ou coisa parecida. Preferencialmente, não se produzir isso em canteiro. Tá? Preferencialmente, não se produzir isso em canteiro. Mas se isso não tiver alternativa, o que tem que acontecer é que todos os requisitos deverão ser implantados nessa produção. Tá? Isso não é recomendado, mas assim, se não tem jeito, o mesmo acompanhamento que você faz de capacitação para a execução, você vai ter que ter e cobrar disso daí. Uma prefeitura não pode simplesmente produzir um material e não atender a norma. Então, o ideal é que você tenha esse material tenha sido adquirido de uma empresa e que essa empresa também tenha a responsabilidade de atendimento à norma. A outra pergunta sobre a execução mecanizada. Como é que você enxerga isso? A compactação não fica prejudicada? Acho que ele está se referindo aqui a aplicação mesmo das peças mecanizadas. Olha, esse movimento, se a compactação não fica prejudicada, que ele está perguntando aqui. Por conta de você passar com o equipamento sobre a pavimentação antes mesmo dela receber Isso, exatamente. Veja só, normalmente, esse assentamento mecanizado, ele tem uma certa que ele chama de é mais veloz, é mais econômico, isso é muito relativo, porque, na verdade, existem alguns custos inerentes onde você tem que preparar praticamente a paginação que você vai trabalhar na obra, você já deixar isso no pallet. Então, aquilo que você ia colocar na mão, você já tem que estar ordenar o pallet dessa forma. Essa movimentação da máquina, ela pode ser prejudicial se você não tiver um planejamento de obra. Então, se você não tem uma sequência, se a obra não é planejada adequadamente, se ela é uma obra
que tem sujeira, que ela tem obstáculos, onde o operador desse equipamento, ele vai fazer sempre o mesmo caminho, ele não vai alternar, ele não vai fazer um caminhamento linear do ponto onde ele pegou a peça até o local de assentamento. Tudo isso leva a um problema de patologia. Então, o problema não é, não se pode afirmar que, por se fazer um assentamento mecanizado, você vai ter problemas na compactação, você vai ter problemas no deslocamento das peças, você vai ter problema de afundamento, por exemplo, nessa pavimentação durante o assentamento. Isso pode acontecer tudo isso se você não tiver uma ordem na obra. Então, você imagina que você tem alguns obstáculos e que se a máquina foi 400 vezes na linha de frente de assentamento, ela obrigatoriamente passou 400 vezes no mesmo local. Ela não conseguiu fazer um caminhamento, uma ordenação no seu fluxo. Então, nesses casos, isso faz parte do acompanhamento. Existem obras gigantescas que são feitas com a movimentação da mecanizada, assim como existem situações de assentamento, em obras que eu também já acompanhei, onde você levava o pallet com a empilhadeira até a ponta do assentamento. Então, de novo, se eu passar com a empilhadeira sempre no mesmo lugar, é fatal que eu vou ter um desnivelamento naquele trecho, ou aquele trecho já vai ficar pré-compactado e eu posso ter, na hora da compactação, não ter uma uniformidade. Mas isso tem mais a ver com a organização da obra. Aqui também tem uma pergunta que em relação à manutenção, né? Mas quando surge o capim na junta lá do intertravado, né? Existe uma maneira de evitar isso? Como é que eu faço essa manutenção? Bom, a manutenção, na verdade, ou os cuidados, eles começam lá atrás. Então, quando você tem um material pétreo lá, que já vem contaminado, material que tem argila, que tem restos de material orgânico, coisas do gênero, o que acontece? A dificuldade é maior quando vem essa erva, você tem uma dificuldade muito maior de tirar. Por isso que você tem, não só na questão técnica, de você ter um material livre de torrões, livre de material orgânico, tem essa condição também dessa facilidade. Mas, obviamente, que o próprio material que vem na rodagem dos carros, a ação do próprio vento, você começa a ter algum material sobre essas juntas e as sementes acabam acontecendo. Então, o que se costuma fazer é a remoção manual disso quando a coisa é muito pontual. Quando não, né, quando a coisa é muito... não se tomou esses cuidados de ter um material adequado na camada de assentamento, é você passar e aplicar um mata-mato, produto químico aí, para que esse material vá secar e você vai remover. Não tem outra saída. Mas a maioria das vezes, e você vai perceber que maior a incidência de ervas nas obras onde você não teve esse cuidado. Uhum. O pessoal está pedindo aqui para te repetir de novo da norma. O número? Oi, Paulo? Oi. O número da norma. Vamos lá. Oi. A norma, ela é a NBR 15953. Pavimento intertravado com peças de concreto, execução. Tá? Existe a norma a 9781, eu também tratei, que é a que trata dos requisitos peças de concreto para pavimentação, especificação e métodos de ensaio. Então, nós tratamos aqui nesse curso duas normas. Quando a gente fala da peça em si,
que é a 9781, e a outra, que é de execução, que é a 15953. Isso é imprescindível. Quer dizer, existe a norma, você é obrigado a atendê-la, né? Então, seja na questão de materiais. Quando você fala de fabricação de material, só voltando nesse tema, é bem isso. A própria norma de execução, ela direciona a parte das peças vinculando a 9781. Então, não dá para você fazer uma coisa sem a outra. Você pode até utilizar a norma de execução, mas se você não estiver atendendo às normas na fabricação da peça, não tem sentido. Uhum. Em relação, assim, ao pó de pedra, né? Como é que você vê o uso aí? Porque eu dou esse curso também, às vezes, e sempre tem eu não tenho areia disponível na minha região, eu posso utilizar um pó de pedra? Veja só, é muito comum você ver obras sendo executadas com pó de pedra. A questão, voltando ao atendimento à norma, se você pegar a norma de execução, ela fala material pétreo, tá? Então, dentro dessa linha, se você conseguir, você tem, atendendo às curvas granulométricas e as outras características de estar seco, de não estar contaminado, você pode utilizar o pó de pedra. Existe um cuidado, isso é bom, são coisas específicas, mas às vezes é bom relembrar. Existe uma diferença entre você usar um pó de pedra, tá, que veio lá da pedreira, material que acabou de ser produzido, e existe uma confusão entre um pó de pedra, que na verdade são resíduos de outras pavimentações, tá? Que isso foi, sei lá, de repente foi estocado no pátio da prefeitura, foi colocado em algum terreno, e esse material, por ter características de um pó, ele acaba sendo levado para a utilização na confecção da camada de assentamento. Isso é um problema sério, porque esse material você não tem controle, e você pode ter uma condição de enrijecimento tão grande desse material, que a impressão que você tem é que ele tinha algum aglomerante lá, que tinha algum cimento lá nele, tá? E isso acaba dando um outro problema, que mesmo você seguindo todas as características, você pode ter as peças se soltando sobre essa camada de assentamento, tão rígida ela fica. Aí também, assim, que eu também, agora eu estou levando as perguntas que sempre fazem para mim, né? Isso não vale. Estou me vingando aqui. Assim, quando, às vezes, eu percebo que estão usando uma areia mais grossa no preenchimento das juntas, né? E aí, assim, uma dica, como é que eu verifico em obra se realmente essa junta está sendo preenchida? Tanto que a gente sabe que o preenchimento vai pela camada lá de assentamento e pelo preenchimento, né? Então, como é que eu verifico isso em obra? Uma dica aí para nós. Isso vai como dica, tá? Não tá aqui, não. Mas assim, é muito tranquilo de ver. Primeiro ponto é assim, quando você tem o espalhamento dessa areia, você já percebe que ela está inadequada sem ter um conjunto de peneiras lá para saber que ela vai passar ou que ela não vai passar? É que você vai perceber que você vai ver muito seixo travado entre as arestas do bloco. No final do chanfro ali, você vai ver um monte de pedrinha, parece uns diamantes ali. Isso já é o primeiro sinal. Mas como o cara é esperto, ele vai varrer rapidamente, ele vai tirar esse excesso, vai jogar um pouco mais. Então, você vai perceber que essa própria movimentação de joga o material, faz de conta que saturou, tira o grosso, joga outro, que essa areia está fora da especificação. O segundo é que você vai perceber o seguinte, quando você chegar perto de uma área dessa, se você, ou batendo
a sola da sua botina ou batendo com um cabo da própria vassoura, você vai perceber que aquela junta está com falso preenchimento. Porque, por acaso, alguns grãos que coincidiam lá com a espessura da junta, elas cravam ali, elas como se formam um tamponamento, e quando você bate, ela vai descer. Então, existe um falso preenchimento. E aí, o derradeiro é na primeira passada. Porque se você fez o rejuntamento, você varreu, tirou, fez o espalhamento lá desse material. Quando você faz a primeira passada de placa, você vai perceber uma quantidade de seixo esmagado considerável em cima da superfície das peças, e você vai ver que a junta chega a baixar mais de 50%, ou seja, um piso de 6 centímetros, você vai olhar, ele só está com 3 centímetros de junta preenchida. Então, isso é uma coisa muito imediata, mas é visual, são dicas realmente. E que, na verdade, às vezes a pessoa não compra uma areia mais fina para economizar, e ela vai ter uma mão de obra muito maior, ela vai ter muito, e o resultado pode comprometer. Paulo, a gente estourou aqui nosso tempo já. Muito obrigada pela participação. A gente vai ter outro curso com o Paulo 2 semanas, então a gente hoje falou sobre execução, né? A gente vai ter um próximo curso. Tinha algumas perguntas aqui em relação à especificação, então a gente vai ter um curso só sobre especificação. Obrigado por ter travado. Então, tem filme, tem manual de calçadas, tem alguns materiais lá que a BCP desenvolveu nesse tema. Então, eu vou até digitar aqui o site para vocês. No site da Bloco Brasil também tem algumas dicas. Bastante. Então, agradeço mais uma vez, Paulo, e até o próximo curso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade.